começando conceitualmente, o que é RCT, essa sigla, né? RCT, Recuperação de Créditos Tributários. Consiste no seguinte: todos os contribuintes brasileiros, todos, né, sem exceção, convivem com um sistema tributário extremamente complexo, caótico, confuso, né? Não conseguem, não dão conta de acompanhar todas as regras, né? Todas as mudanças que ocorrem quase que diariamente. O Brasil tem uma produção legiferante de 36 novas regras tributárias por dia útil, e no meio desse emaranhado, né? No meio desse caos legislativo, podemos afirmar com certeza, né, sem medo de errar, de que todo contribuinte brasileiro, seja ele pequena, média, grande empresa, seja ele pessoa física, paga tributos indevidamente, paga tributos que não deveria ter recolhido, né? E a RCT consiste justamente na técnica para se trazer de volta ao seu bolso, ao caixa da empresa, aqueles tributos que foram indevidamente recolhidos, indevidamente pagos. Então, isso é RCT, Recuperação de Créditos Tributários. E há duas formas de se fazer recuperação de créditos tributários, né? O caminho judicial e o caminho administrativo, né? Quando é que se usa um, quando é que se usa o outro, né? O caminho judicial a gente utiliza quando a matéria ainda é controvertida, quando ainda não há tese firmada nos tribunais superiores, né? Quando eu digo tese firmada, eu me refiro àquele preceito vinculante, conforme o artigo 927 do CPC 2015, né? Quando uma tese é firmada no sistema de recursos repetitivos do STJ ou no sistema da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, aquele preceito, que tecnicamente se chama precedente, gera um efeito vinculante para os demais juízes e tribunais. A partir desse efeito vinculante, né, a PGFN, que é o nosso adversário, começa a emitir uma nota dispensando seus procuradores de contestar, e de recorrer a respeito daquela matéria. Quando isso ocorre, a gente fala que essa matéria já está, então, pacífica. Mas até esse momento, nós temos que trilhar o caminho judicial, tá? Exemplo, tema 118, né, no Supremo Tribunal, a exclusão do ISSQN da base de cálculo no PIS/COFINS. Ainda é um assunto controvertido, não está pacífico, ainda não existe tese firmada nessa matéria. Portanto, se queremos prestar este serviço para o nosso cliente, temos que trilhar o caminho judicial, temos que ajuizar uma ação pedindo, né, o reconhecimento de que essa presença do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS é indevida. Tá? Então, alguns temas que a gente trabalha só admitem o caminho judicial. Outros, porém, já se pacificaram, já não comportam mais uma controvérsia. Já existe a tese firmada, já existe a nota da PGFN dispensando os seus procuradores de contestar e de recorrer. Quando se chega nesse ponto, nós falamos, né, dizemos que a matéria então está pacífica, não existe mais lide, né, não existe mais aquela pretensão resistida, não há mais interesse processual em se ajuizar uma ação, porque não há mais controvérsia, então podemos fazer essa recuperação tributária, trazer de volta esse tributo indevidamente pago por um caminho administrativo. E o que é o caminho administrativo? Aquele que não requer uma ação judicial, né? Pode ser na própria contabilidade da empresa, pode ser por meio dos seus registros contábeis, pode ser por meio de procedimentos administrativos que são bastante assim, mecanizados, né? No ECAC, que é o sistema da Receita Federal, tá? Então, como por meio de determinados caminhos que já são padronizados, né, no ECAC, nos sistemas dos fiscos federal, estadual, municipal, por meio desses caminhos que são muito mais rápidos, né, a gente traz de volta para o caixa do nosso cliente aqueles tributos que foram indevidamente recolhidos ou indevidamente pagos. Então, por que é importante você ter este produto, recuperação administrativa de tributos, né? Por que é importante você ter esse produto no seu escritório e por que ele pode significar a grande virada de chave da sua carreira, né? Quando a gente compara, quando a gente confronta, por exemplo,
a recuperação judicial versus a recuperação administrativa. A recuperação judicial de tributos, a recuperação, a RCT judicial, ainda que a gente advogue apenas no caminho judicial, apenas no contencioso judicial, ele já tem vantagens imensas, enormes, né? Quando essa atividade é confrontada com outros ramos da advocacia. Então, por exemplo, a gente não faz audiência nunca. Né? Não existe esse negócio da área tributária de fazer audiência, porque a prova quase nunca ela é testemunhal, quase nunca o depoimento da parte vai ser necessário. Então, nunca vai ser necessário produzir uma prova em audiência. A prova ela é toda documental, né? Ela é toda pré-constituída. Então, o fato de a gente não ter audiência já nos traz uma grande economia de tempo e uma grande qualidade de vida, né? Não ter que perder tempo com deslocamento até o fórum, não ter aquele desgaste do dia a dia, aquele embate em audiências com o adversário, com o juiz, isso é sempre muito desgastante, né? E mesmo no trabalho judicial, né, a gente pode atribuir ao nosso serviço aquilo que vem a ser a chave do sucesso financeiro, que é a escalabilidade do trabalho. Então, por exemplo, acabei de mencionar uma tese judicial, tema 118, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Quando você faz a primeira petição inicial a respeito dessa matéria, a petição inicial está pronta, está construída e tal, aquela petição que você tem lá nos seus arquivos, ela não vai servir apenas para um caso. Você pode ajuizar 100 ações usando aquela mesma petição inicial, né? Trocando ali alguns dados muito primários, o nome das partes, nome da empresa, enfim, né? Porque a argumentação jurídica que você já construiu vai ser a mesma nessas 100 ações. Isso se chama escalabilidade, ou seja, para distribuir 100 ações, você não tem 100 vezes o mesmo trabalho, né? Ou seja, um pouquinho mais de trabalho é a diferença entre uma ação e 100 ações. Então, se é possível cobrar honorários iniciais nesse trabalho judicial, R$2.000 de honorários iniciais, não é muito não, entendeu? Agora, se você vai distribuir 100 ações, você já tem R$200.000 de honorários iniciais. E você dificilmente, você garante, você terá, você poderá conferir essa mesma escalabilidade a outros ramos da advocacia. Área criminal, área trabalhista, área de família. Por quê? Porque esses que eu estou mencionando dependem, todos eles, de uma prova que cada caso é um caso. Né? O criminal, por exemplo, um homicídio jamais é igual ao outro. Né? A demanda trabalhista, uma jamais é igual a outra em matéria de prova. Não é o mesmo número de horas extras, né? Não é o mesmo, não é as mesmas condições de trabalho, insalubre, perigoso, né? Família, são N situações em direito de família, 1000 situações, e que cada caso é um caso, e você fazendo uma petição, dificilmente ela vai servir para outro caso. Não é possível atribuir a esses trabalhos a escalabilidade, que é a chave do sucesso financeiro de qualquer atividade econômica. Né? Agora, nós temos ainda uma dimensão muito melhor do que a judicial, que é a recuperação administrativa, porque a recuperação judicial de tributos, mesmo com todas essas vantagens que eu estou enumerando aqui para vocês, ela tem diversas desvantagens. Então, por exemplo, você contratou honorários iniciais e recebeu, ótimo, mas você também contratou honorários de êxito. E quando é que você vai receber esses honorários de êxito? Se tiver vitória nessa ação. Você terá? Não sabemos. Quando terá? Não sabemos. E aí você começa a conviver com decisões esdrúxulas, com decisões horríveis, né? Com aquelas decisões padronizadas em que parece que o juiz nem leu a sua petição. Então, ela começa a ser um tanto assim decepcionante, porque aqueles resultados que você esperava, que você colocou na calculadora, nem sempre eles vão aparecer. Já a recuperação administrativa, ela ocorre no momento em que a controvérsia já se exauriu, ela já acabou, né? Não existe mais uma discussão, que você tem que fazer simplesmente um procedimento administrativo. E o resultado, além de certo, né? Você vai sabendo na questão de minutos, né? Fazendo os cálculos, fazendo o planilhamento, você vai saber em questão de minutos se existe ou não crédito a recuperar, e a recuperação ela é medida em meses. São trabalhos que duram
3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, em questão de pouquíssimo tempo, você já está colocando dinheiro no caixa do cliente e recebendo honorários proporcionalmente ao proveito econômico que você levou para ele e não ao número de horas que você trabalhou, porque os honorários são proporcionais a esse proveito econômico. Então, de modo que a recuperação administrativa de tributos, ela é a grande chave para assim, impulsionar a sua carreira.